bolsonaristas estão desesperados com a Polícia Federal e com Alexandre de Moraes, porque depois da operação do Carlos Jordi, ninguém sabe como eles serão acordados pela Polícia Federal. Eles estão traçando estratégias, fazendo reuniões para tentar evitar o inevitável, que é a prisão. E eles querem trazer o Arthur Lira para perto deles. Mas aconteceu aquilo que nós já sabíamos que iria acontecer. O Lira iria ignorar e iria humilhá-los. O Lira não foi para a reunião e está muito fulo da vida com o Carlos Jordi, porque ele, Arthur Lira, acredita que o Carlos Jordi vazou uma informação que colocava o Arthur Lira contra o Alexandre de Moraes. Lira não quer dar palco para bolsonarista crescer em cima dele. E na sua opinião, você consegue ver esse pânico bolsonarista? Quem será o próximo da operação da Polícia Federal? Zambelli, Nicolas Ferreira? O Lira os humilhou? Se você curtiu essa esculachozinho do Lira, deixa o like e se inscreva no canal. Os bolsonaristas estão em um pânico tremendo desde a operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra o Carlos Jordi. O Nicolas Ferreira fez vídeo levantando notícias falsas sobre isso, falando que o Carlos Jordi foi acordado com um cano de fuzil no rosto. E aquela coisa toda, né? Cano de fuzil no rosto. Isso é falso, a Polícia Federal já desmentiu. Mas o Nicolas Ferreira tá com invejinha, né? Mas enfim. Eles estão desesperados porque quando houve a operação do Carlos Jordi, eles ficaram surpresos. Não com a operação em si, mas com a operação ter focado em apenas um alvo. Eles esperavam mais alvos, outras pessoas também sofrendo busca e apreensão. E existe aí uma listinha de apostas que apontam para Carla Zambelli, ou para Nicolas Ferreira, ou para André Fernandes, como os próximos alvos do Alexandre de Moraes da Polícia Federal. Ao que tudo indica, o próximo alvo será a Carla Zambelli. Então tá todo mundo com muito medo, porque essas operações mostraram, ou pelo menos o caso do Carlos Jordi, mostrou que a Operação Lesa Pátria está avançando e não ficando somente com os patriotários sendo detidos. Tanto que hoje nós tivemos mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, uma etapa que já deixou de lado os bolsotários, os patriotários que já estão na papuda, e agora a operação começa a ir para financiadores e idealizadores. O próximo passo, ou a próxima categoria, são os políticos. O Carlos Jordi, ele foi o único alvo da operação da semana passada, o único alvo, como posso colocar, o único alvo político, por conta da relação dele com o organizador. O Jordi tinha mais de 600 mensagens com esse organizador dos atos antidemocráticos. E os bolsonaristas ignoram isso. O Jordi ele não foi preso, só sofreu busca e apreensão por conta desse esclarecimento maior que precisa ser feito. Certo? Por isso que ele sofreu busca e apreensão e não a prisão. Os bolsonaristas, eles estão fazendo uma pressão sobre o Arthur Lira. E o Arthur Lira tem os ignorado completamente, tem os humilhado. Essa é a grande verdade. Isso porque quando houve a operação de busca e apreensão contra o Carlos Jordi, ele sofreu busca e apreensão no seu endereço pessoal e também no seu gabinete, em Brasília. Os agentes da Polícia Federal chegaram até o Congresso e foram até o gabinete. Nesse tipo de situação, quando há uma operação da Polícia Federal no parlamento, existe o costume do STF ou do Judiciário avisar o Congresso antes, poucos minutos antes. O que não aconteceu. O Alexandre de Moraes ordenou a operação e não avisou o Arthur Lira nem o Rodrigo Pacheco. O que teria causado um certo incômodo por parte do Arthur Lira. O Arthur Lira telefonou para o Carlos Jordi, ou pelo menos falou com o Carlos Jordi pelo telefone, e disse que iria se posicionar depois que os advogados enviassem os autos do processo para ele, Arthur Lira, analisar. Só que depois o Lira os ignorou completamente, porque hoje houve uma reunião da oposição bolsonarista no Congresso para que eles pudessem discutir estratégias contra essas operações da Polícia Federal. Porque todos eles estão com medo. Eles não estão nem aí pro Carlos Jordi. A grande preocupação é com eles próprios. Porque imagina só você. Polícia Federal chega às 6 da manhã na casa de bolsonarista lá acorda cedo. É um trauma, é pior do que a prisão, é ter que acordar cedo para bolsonarista, ter que trabalhar, enfim. Então eles fizeram uma reunião, chamaram o Arthur Lira e o Arthur Lira não foi. Os ignorou, os humilhou completamente. O Lira falou que não estava em Brasília e não pôde comparecer. Todo mundo sabia que o Arthur Lira teria esse tipo de postura. Todo mundo sabia. Por quê?
No passado, houve uma situação semelhante com a Carla Zambelli. Ela foi alvo de busca e apreensão. E aí o que aconteceu? O Arthur Lira ficou em silêncio, não falou absolutamente nada. E nem vai falar sobre Carlos Jordi. Jordi não é alguém que mereça a atenção de Arthur Lira. E o Ricardo Noblat, do Metrópole, já havia antecipado que isso iria acontecer. E de fato aconteceu. É humilhante para os bolsonaristas o que o Lira está fazendo com eles. E assim também, pessoal, o Lira ele está fulo da vida com o Carlos Jordi. Fulo da vida. Pelo seguinte, o Lira ele não quer indisposições com o STF. De modo algum. Ele quer, depois que terminar o mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados, virar ministro do STF, virar ministro do governo Lula e disputar em 2026 a eleição para o Senado contra o Renan Calheiros. Então ele não quer nenhum tipo de disposição com o judiciário. Ele pode sim dispor depois da campanha municipal, quando ele testar a força conservadora no Brasil. Se for muito alta, ele pauta a PEC que limita os poderes do judiciário. Caso contrário, não. Então ele não vai se indispor como ministro do Supremo por conta de Carlos Jordi. E essa história de que o Arthur Lira ficou irritado por não ter sido avisado, segundo informações da Bela Megali, do O Globo, o Lira ficou irritado com isso, porque ele atribuía o vazamento dessa informação ao Carlos Jordi. E o Lira falou o seguinte: eu não vou ser usado como fonte lacradora bolsonarista em rede social. Isso não vai acontecer. O Lira já tinha mostrado esse posicionamento quando foi cogitada a CPI da Mind8, aquela agência de publicidade digital da Preta Gil, que teve lá as suas questões envolvendo a Choquei e aquele lance todo que já caiu de moda. Já saiu da pauta, mas os bolsonaristas ficaram falando, atacando, aquela coisa toda. E pediram até uma CPI. O Lira falou, não vai ter. Porque quando vocês tiveram a possibilidade de fazer uma CPI, que foi a CPI dos atos antidemocráticos e a CPI do MST, foram eventos ridículos, virou um circo. Terminou em pizza, a gente já sabia que isso iria acontecer, mas a reputação do Congresso acabou sendo afetada. E eu não quero esse tipo de baixaria aqui. Não vai ser assim no meu mandato. Não vai ser. Eu não vou permitir que isso aconteça com a Câmara dos Deputados. E pronto. E ele deu um basta nas palhaçadas bolsonaristas. Tudo bem que o Lira tá tendo que se equilibrar em uma situação difícil, porque ele precisa ser base do Lula em partes, porque ele precisa do Lula para ir ao ministério em 2025, mas ele também precisa dos votos bolsonaristas para disputar ou para fazer o seu sucessor em 2025, quando ele deixar a presidência da Câmara. Então ele tem que ficar se equilibrando nessa corda bamba, e é muito difícil mesmo. Mas ele tá tentando, então ele vai, pressiona o Haddad, ele vai, fala do Lula, ele vai também faz um afago aos bolsonaristas, mas não um afago a uma ala mais radical. Ele tá tentando, tá tocando a dele. Mas o que tá muito claro é, Lira não vai ter conversa pra bolsonarista.